E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para e nós também não. E hoje, mais uma vez, temos que começar falando da nossa democracia. Hoje não vamos falar tanto dela, vamos falar mais do Dilma e dos problemas que o Brasil vem vivendo, mas a primeira notícia ainda envolve a questão do Marco Civil da Internet e eu tenho que mostrar para vocês o pedido da AGU do Lula. O Lula conseguiu realmente superar, viu? A turma tá demais, tá demais. Aí o Randolph desistiu daquela ideia dele de tentar mudar as regras. Na verdade, assim, ele pediu para retirar de pauta o projeto dele para modificar as regras na eleição do Senado, mas não é motivo para comemorar. E vocês vão entender por quê. Ainda quero falar no primeiro tópico sobre o PT, sobre a esquerda, os problemas que a Gleisi Hoffmann vem observando. Treta, rapaz. Mônica Bergamo versus Janja, enfim. Umas coisinhas pra gente comentar até engraçada. Aí depois, vamos falar do seu Dilma, mostrar pra vocês as notícias dos últimos dias e mostrar alguns diagnósticos vindo da direita e depois a esquerda, né, militante de esquerda lulista, confirmando que a situação não tá muito boa pro seu Dilma. Aí depois a gente vai entrar numa parte interessante. Não vou chamar o vídeo hoje de dossiê porque a gente vai relembrar algumas coisinhas, mas à luz de novos eventos, eu quero mostrar pra vocês umas coisas que rolaram. Um vídeo aí que circulou de um banqueiro muito importante e, enfim, umas discussões que rolaram na rede social e, enfim, não quero adiantar muita coisa não, porque esse terceiro tema tem a ver com o quarto, mas eu nem sei se vai dar tempo de comentar hoje, que é sobre a direita brasileira. Teve uma entrevista do Barulho aí também, lá pro Cláudio Dantas, que a cara de pau de algumas pessoas é sem igual. Mas vamos adiantar, que é para dar vez dar tempo de comentar sobre tudo. E veja só, fala se o Lula não se superou. A AGU solicita que plataforma derrube desinformação sobre políticas públicas. Eu não vou nem explicar nada agora, porque a coisa é tão absurda que a própria matéria vai te contar. A AGU do Lula, do Messias, solicitou ao Supremo que as plataformas digitais sejam obrigadas, sem autorização judicial, ou seja, sem ninguém pedir, a retirarem do ar conteúdos que manifestam e deliberadamente propagam desinformação sobre políticas públicas. Vai vendo. O pleito faz parte da manifestação do órgão do julgamento do artigo 19. Se acatada pelo Supremo, a solicitação feita pelo governo Lula vai dar mais suporte legal para o funcionamento da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, instaurada pelo Jorge Messias desde o início do mandato. A PNDD foi criada para combater fake news, mas é criticada pela oposição com a alcunha de Ministério da Verdade. Eu falei que nem precisava comentar. Matéria da Raquel Landim, lulista. O assunto é polêmico. Especialistas independentes em internet ouvidos pela coluna têm dúvidas sobre o que seria uma desinformação sobre uma política pública. Eles questionam, por exemplo, se um artigo de opinião crítico ao pacote fiscal do Haddad poderia ser encaixado nessa definição, a depender da conjuntura política. Criticar o governo vai ser desinformação? Falar, isso aqui vai ser ruim, é desinformação? Você pontua, você fala, não, isso aqui vai dar errado, a economia vai pro buraco. Aí o cara fala, não, é desinformação, porque o que a gente tá propondo é é o creme de la creme, a melhor coisa que existe hoje em qualquer tipo de política pública. Você está desinformando, não é uma crítica, é uma desinformação para você tentar atrasar o Brasil. É surreal o que o PT está propondo. Mas a matéria garante, né, assim, a AGU garante para Raquel Landim que não vai ter nenhum uso político. 100% técnico. Técnico, tudo técnico. Eu adoro essa galera técnica, tudo é técnico. Não vai ter nenhuma politização disso daí, caso essa medida aí seja acatada. Olha o que a gente está tendo que discutir, porque em 2022 teve uma turma que achou de bom tom falar que Lula e Bolsonaro eram iguais. Que foi assim, no cabelinho de sapo essa eleição, né? Ah, gente, é sério, viu? Sério mesmo. Surreal. Aí eu fico me perguntando, cara, onde que essa galera quer chegar?
Desliga logo a internet. Desliga logo, desliga. Fala assim, ó, não tem mais internet. Institui a lei marcial. Declara a Globo o único órgão que merece existir. Fecha todos os jornais. Demite toda essa gente. Porque se não tem internet, eles não vão ter de reclamar. Não vai ter como organizar nada. E vida que segue. Sabe, fala logo isso. Sabe, tá ruim, viu? Tá ruim. Aí você vê. A satisfação pelas quedas de clubes identificados com o bolsonarismo. O Juca Kfouri fez uma nota, ele comentarista de futebol, para falar aí, né, que alguns clubes que caíram, existe uma percepção que eles são bolsonaristas, mas discurso de ódio só na direita. Isso aqui é muito amor. Isso aqui é a celebração do amor. O amor venceu. O amor venceu. Isso é o futebol nos dias de hoje, né? O grande comentarista. Você acha que no novo cenário, com as redes reguladas, será que isso aqui vai ser fechado como discurso de ódio? Ou isso daqui vai ser o ápice da democracia petista? Falando em jornalismo, e até uma matéria do UOL, você vê ali, para agradar a Janja, petistas escondem fotos e evitam citar Marisa Letícia. Parece que o filho do Lula estava certo, né? E a Mônica Bergamo, acho que tomou as dores do filho do Lula e disse que, sabe a Marisa Letícia, que foi casada com Lula por 43 anos, tinha 4 filhos com ele, dezenas de netos, e que foi primeira-dama do Brasil por 8 anos, petistas também sabem, mas buscam escondê-la em alguns momentos. O clima tá saudável do lado de lá. Tá gostosinho de ver esse tipo de treta. Falei, né? Randolph aí desistiu do projeto de lei dele, que evitaria controle do Senado por Bolsonaro, mas não é nada para comemorar. O pedido de retirada do projeto foi protocolado por Randolph, atual líder do governo Lula, no Congresso, nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro, né? Faltou o número 1 ali. Tá 9 dos 2, tá 9 de fevereiro. 3 dias após a coluna revelar o teor da proposta. No requerimento, não há justificativa, mas, para aliados, Randolph explicou que é um projeto mais amplo de reforma eleitoral, tramitando no Senado, relatado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e que não é só partido da base, mas o Marcelo Castro, ele é da ala do MDB 100% lulista. Por isso, Randolph entendeu que seria melhor retirar seu projeto de tramitação e priorizar possíveis mudanças na lei eleitoral por meio do projeto que já está mais avançado na casa. Então, pega a ideia dele e joga dentro dessa reforma eleitoral. De bobo, o Randolph não tem nada. Então, não tem nada para comemorar isso daqui, né? Só mostrando que o Randolph realmente quer que essa proposta avance. Ele realmente quer que essa proposta avance. Né? Ele protocola, porque ele quer aprovar. Ele retira, porque ele, olha, tem esse caminho que pode ser mais fácil e segue trabalhando. Randolph quer impedir a todo custo a direita brasileira de ter maioria no Senado. Gleisi concedeu entrevista para o Globo, mas os highlights, a parte mais relevante aí, porque o resto é pura narrativa, o Estadão destacou. Gleisi Hoffmann diz que movimento ao centro pode ser o fim do PT. O presidente do PT rechaça comparações de Lula com Biden e afirma que petista concorrerá em 26. Não é o Biden brasileiro, não. O Lula até foi internado ontem, fez uma cirurgia rápida aí, mas a priori passa bem. Eu nem vou comentar porque vai falar o quê? Foi a cirurgia, tá lá. Dizem que foi ainda pela questão lá da queda que ele teve meses atrás. Enfim, Gleisi afirmou que o partido deve permanecer alinhado à esquerda, sem ceder a pressões para um movimento ao centro, o que ela considera um risco de fim político. Para Gleisi, outro movimento que significaria um rompimento com a base social do PT seria um pacote de retirada de direitos como o mercado quer, pois isso seria negar tudo aquilo que nós defendemos historicamente. O que é que tem de relevante nisso daqui? Porque eu peguei só esses 2 parágrafos. Olha tudo que a gente comentou. Vem comentando assim nos últimos meses, sabe? Às vezes diariamente, mas pelo menos algumas vezes por semana. O PT, ele enfrenta uma crise com a sua base. Ponto final. É inquestionável isso. Cada dia que passa, esse racha vem se intensificando. Perseguições internas entre alas diferentes aí da esquerda nas redes sociais. E a Gleisi e os petistas, eles estão detectando isso. Então tá falando, cara, ó, se a gente começar a dar uma guinada demais pra essa linha aí, neoliberal, vai dar ruim.
Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim mesmo. Então, vamos pela sombra. Vamos repensar aqui, vamos recalcular a rota. E aí? A pergunta. Bom, a resposta. Eu acho que esse daqui é um dos caminhos que deveriam estar sendo, assim, explorados pela direita. E aí, sabe, tentar levar isso daí para fomentar ainda mais esse clima gostoso que está nas redes sociais. Sabe, fazer eco aos setores da esquerda que já vem apontando que Lula é um traidor, vendeu pro mercado. E você pontuar isso, né? Você traz as notícias, porque realmente tem, assim, não faltam pontos que mostram se a Glaze está precisando discutir isso, se a Glaze precisa colocar nesses termos que, pô, é um erro dessa migrada, é um erro, né, seguir aí todos os mandamentos do mercado, sinal que eles estão sentindo e muito. Acho que isso aqui devia ser melhor explorado, sabe? Apontar, falar. Ninguém dava nada lá no final de 2022. No início de 2023, eu já tava falando, ó, Lula vassalo do Biden, Lula vassalo do Biden, Lula vassalo do Biden. A coisa cresceu num ponto que a esquerda começou a falar, né? Lula vassalo do Biden, Lula vassalo do Partido Democrata. Porque realmente, em muitas coisas, o PT vem tomando aí decisões que você vê que está 100% alinhada essa política globalista, né? Como a direita gosta de falar, política globalista, definida aí por Biden e seus amigos. E a coisa pegou e, obviamente, vem gerando um desgaste pro Lula. Não sei se isso, sabe, vai trazer dividendos para a direita, mas eu sei que se o lado de lá tá atrapalhado, eu acho que já ajuda em alguma coisa. Enfim, falando das atrapalhações aí do Lula, dos problemas que ele vem enfrentando, coisas concretas que, independente se a pessoa é politizada ou não, ela vai sentir e deve influenciar nela aí, né, na hora de tomar suas decisões. Temos aqui a Band, dando uma de Rede Globo. Ovo conquista espaço no prato do brasileiro e tem produção recorde no país. Se o ovo conquista espaço no prato, qual é a tradução disso? Comida está muito caro e o brasileiro não está conseguindo comer carne com a frequência que ele comia antes. Não está conseguindo comer carne, frango, peixe, frutos do mar. Então, cara, o jeito é substituir por ovo. Isso daqui não é uma notícia positiva. Isso daqui é um retrato do cenário atual da economia brasileira. Cacau atinge novo pico de preços e café salta 5%. O Ítalo comenta assim, rapaz, na boa, teve algum dia nos últimos meses que não saísse alguma notícia de preços aumentando? Todo santo dia tem notícia de preço aumentando. Ninguém aguenta mais. Pois é, mas vamos continuar aumentando. Aí vem a Globo, né? Rapaz, a Globo é demais. Quer comer menos carne? Novo estudo revela os melhores e piores substitutos para a sua saúde, sua carteira e o planeta. Pronto. Veja como isso é bom para você, pro seu bolso e pro planeta. Aí o Rod comenta, né? 2022. Vote em mim que vai ter picanha, cervejinha. 2024. Esse negócio de churrasco não tá com nada. Além de caro, ainda faz mal. Bom mesmo é sardinha e ovo com farinha. E aí? Lembra? Vocês lembram? Vocês lembram da gritaria dos petistas, da fila do osso? Fila do osso que chama? Doações de ossada provocam fila em Fortaleza. O vídeo de uma associação de moradores do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, distribuindo pedaços de carne e ossos, viralizou. As imagens gravadas na sexta-feira mostram uma fila de pessoas com sacolas. E aí, Lula? Nem acabar com a fome no Brasil? O povo não ia voltar a comer picanha, tomar cervejinha? Coisa tá difícil, viu? A vida do brasileiro tá difícil. E nada tão ruim que não possa piorar. Imposto seletivo resultaria em comida mais cara. Nada novo, né? Algo que a gente acho que já sabe há um bom tempo, desde a discussão da reforma tributária, né? Porque a gente questionava, né? Quem é o PT para declarar o que faz bem, o que faz mal para a saúde e para o meio ambiente, né? Que é um imposto só para isso. Aí tá ali.
Defendemos que os brasileiros, aqui no caso é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, ela que assina esse texto no Estadão. Defendemos que os brasileiros paguem menos pelos alimentos. E estamos falando de todos os alimentos, desde aqueles comprados nas feiras livres até os encontrados nos supermercados. Aumentar impostos de qualquer item da alimentação terá impacto direto nos preços, na diversidade alimentar e na liberdade de escolha das famílias brasileiras. Gente, eu entendo que beber refrigerante todo dia não faz bem, e você nem deveria. A justificativa desse imposto é utilizar da extrafiscalidade, né? Que seria assim, você tornar um produto mais caro para você desincentivar o seu consumo. Eu não acho que quem consome todo dia vai deixar de consumir todo dia só porque você aumentou. Agora, muita gente, que às vezes, aquelas famílias que, poxa, no domingo trabalhou a semana toda igual um condenado. Aí no domingo fala, não, velho, vamos fazer uma coisinha diferente hoje. Vamos fazer uma lasanha. Aí compra uma coca pra tomar, pra se divertir, sabe? Que também ninguém é de ferro, ninguém precisa comer saudável 100% do tempo. Aí ele vai pagar mais caro. É pro bem dele, pro bem da saúde dele. Eu vi uma foto, quem postou foi o Rodolfo Loreto. E ele, era uma foto lá de, deve ser algum atacado da vida. Coca-Cola, 2,5 litros, R$10,79. Quem é mais velho deve lembrar da época que aquela garrafa de vidro voltou, a retornável, e na época ela voltou com um valor meio fixo, era R$1, que era moeda, né? Você trocava com a moeda. Agora, 10,79 eu acho. Acima de R$10. E aí? Então assim, o pobre não pode ter direito a tomar coca no final de semana, que faz mal pra saúde dele. Grande reforma tributária, né? Até pra morrer tá difícil. A reforma tributária ameaça sobrecarregar famílias em luto. A proposta de aumento de impostos pode tornar os serviços funerários inacessíveis, afetando diretamente a dignidade das famílias brasileiras. Uma reforma, né, econômica, eu acho que ela deve trazer como resultado o quê? Uma melhoria. Mas qual é a melhoria que tá vindo? Eu não sei. Tá melhorando a vida do povo? A priori não. Tá melhorando o quê? A arrecadação do governo só. Que pra população não melhora em nada. Reforma tributária. Mudanças no relatório do Senado levam a alíquota do IVA para 28,1%. É impressão minha ou o Brasil vai ter o IVA mais caro do planeta Terra? Relator Eduardo Braga e técnicos avaliam que a alíquota pode cair com redução da sonegação e automatização das cobranças. Texto prevê gatilhos para que a IVA fique no patamar de 26,5%. A situação que o Brasil enfrenta não vai ser resolvida com corte de gastos do governo Lula. Não vai ser resolvida com um corte de gastos. A gente está diante de uma situação que só uma ampla e profunda reforma do Estado brasileiro pode dar conta. Dar um fim nos supersalários, começar a rever alguns benefícios que alguns campeões nacionais recebem. Você realmente reformular a coisa toda do jeito que está insustentável. Até porque as despesas do governo, com o arcabouço fiscal do Haddad, elas vão seguir crescendo dia após dia após dia. Teto mesmo, só pro salário mínimo. Isso aí eles querem colocar um teto, né? Pra não subir demais, pra não ficar ruim pra galera. Quem ganha 2 salários mínimos não receberá bônus salarial em 2026. Atuais beneficiários seriam excluídos em ano eleitoral. A medida deve economizar 18 bilhões. Será que não tinha nenhum outro lugar para cortar? Não dá para cortar de nenhum outro lugar. Vai ter que cortar o abono salarial de quem ganha até 2 salários mínimos. Ganha 2 salários mínimos, até não, né? 2 salários mínimos. Ontem eu vi um vídeo, eu nem coloquei aqui. A Daniela Lima lá na Globo News. Falando da questão do imposto de renda. Não sei o que. O cara ganha 5 salários mínimos. Ela falou assim: quem ganha 5 salários mínimos é elite. Elite no país. Eu falei: rapaz, tu não tem vergonha na tua cara, não, Daniela Lima. Tu trabalha na Globo. Tu ganha quanto, Binha? Quanto é que tua turma aí ganha? E tu que querer chamar os outros, tá ganhando 5 salários mínimos de elite. Tá certo que pra realidade brasileira é muito fora da curva. Pô, ganhar 5 salários mínimos dá o que? Uns R$7.500.
Pô, é um baita salário. Eu acho que a maior parte de vocês ficaria felizes, né? Eu espero que a maior parte de vocês nem queira ganhar. Torço aí pra minha audiência ganhar muito mais do que isso. Eu sei que essa não é a realidade. Eu tenho gente que me segue que ganha um salário mínimo. Igual a tia tava me comentando lá na live, ela ganha um salário mínimo e cortaram o BPC do marido dela porque falou que o salário dela era suficiente pra ele pro marido, um salário mínimo. Aí a Daniela Lema tava comentando, não, isso aqui, essa proposta vai... Essa questão do Código de Imposto de Renda não vai avançar, não. Não vai avançar, não tem jeito, fez da forma errada. Ou seja, não tem nada pro povo. Aí a gente tá aí discutindo corte de gasto, corte de gasto, corte de gasto, corte de gasto, em cima do povo. E aí? Governo Lula já gasta com o carnaval de 2026. Mas isso porque a gente não tem dinheiro pra gastar. Corte de gasto não dá mesmo samba. O governo acaba de liberar a Beija-Flor, a capital vai ler 5,9 milhões de reais para o Carnaval do Rio em 2026. O Radar mostrou recentemente que os projetos da Lei Rouanet captaram mais de 1,26 bilhão de reais de janeiro a outubro deste ano. O valor é quase 55% maior que o recorde para o mesmo período de 813 milhões de reais registrado nos primeiros 10 meses de 2003. Então, o único recorde que o governo bate é de gastos dele mesmo. Mas Lula e Bolsonaro eram iguais, né? Eu vou começar pela direita e depois eu trago a esquerda. O que eu trago um relato de alguém da direita fica, é bolsonarista. O que ela tá falando não é verdade. O que a Yara está falando é propaganda política, é desinformação pra, sei lá, vender um cenário ruim sobre o Lula. Beleza. Mas vamos ver mesmo assim o que ela fala. Hoje, estava conversando com uma amiga arquiteta que evito de falar de política, porque sempre soube que ela e o ex-marido eram do partido. Para não perder a amizade, né? Eu gosto muito dela. O ex é psicólogo e professor universitário. Para minha surpresa, ela começou a falar mal do governo e diz que o ex-marido não pode nem ouvir falar do governo que já desce o verbo em cima, virou bolsonarista. Outro caso. Uma vizinha veio em casa e estava falando do ex-marido que eu também conheci. Eu disse que nunca mais soube dele e que ficava muito revoltada porque ele me mandava coisas do partido. Ela disse, ele mora em Brasília, é bolsonarista roxo. Algo aconteceu com essa gente. Muitos não dizem, mas temos uma massacrante maioria de apoiadores do partido que pulou fora e hoje está na direita. E eu fiquei feliz que não preciso mais me preocupar em medir o que eu falo com minha amiga. A vizinha sempre foi Bolsonaro. Já o Vilimigo, também pela direita, comenta: tenho observado um certo desânimo com a política do país quando converso com o afegão médio. Estão desesperançosos, pois cada dia a grana está mais curta, andam com medo nas ruas e não enxergam perspectiva de melhora. Aí você pode falar, isso aí é ilusão, pra vender pra você num cenário que, o Lula tá ruim, o Lula está enfraquecido. Sei que vocês vão falar isso. Então, vamos agora trazer uma postagem acima de qualquer especulações. Rita Machado, petista. Até sou bloqueado por ela, né? Você pode ver que eu não posso deixar comentários. No supermercado do bairro, cliente e funcionários reclamam do preço da carne. Culpa do PT. Quando pergunto se eles não tinham memória, considerando que os brasileiros só comiam ovo no governo do miliciano, todos saem em defesa do crápula. Triste. Muito triste. Talvez, né, o povo está começando a perceber que as coisas não são iguais. E além de diversas injustiças que eu acho que aconteceram, teve um evento que estava assim, fora do controle, né? Não dependia de nada, de ninguém que estivesse no Brasil, que foi a época do Fica em Casa. Sério mesmo, se não fosse o Fica em Casa, cuidado, assim, nossa, como isso foi prejudicial pro Brasil e pro mundo, a questão do Fica em Casa. Sabe, assim, realmente foi... Nossa, e as pessoas, elas não têm memória, as pessoas não conseguem julgar coisas, às vezes, de forma fria, um pouco mais lógicas, se deixam levar, criam um cenário irreal. Porque no passado era assim, ela nem lembra como realmente era. Será que o brasileiro vai conseguir, sabe, se soltar dessas amarras algum dia? Eu espero que em 2026 a coisa comece a dar uma melhorada.
Não sou, assim, 100% esperançoso que vai mudar da água pro vinho, mas que dá uma melhorada, vai dar, né? Dia após dia. Só não sei se rápido o suficiente, porque do outro lado também a coisa tá piorando muito. Vídeo a questão da liberdade de expressão. Pois bem, com base no que a gente falou no início, na segunda parte, vejam só. Ainda ligado à economia, mas olhando agora o assunto sob outra ótica. O dólar não para de subir, fecha 6,8, renova maior valor da história, bolsa sobe 1%. E era a pergunta, né? E o Galípolo, hein? Vai conseguir segurar a ansiedade pela popularidade do Partido Neoliberal? Renato também comenta, né? Parabéns ao governo pela nova conquista histórica. É isso ali. Dólar renova máxima, ainda com fiscal no radar. Terminadas as negociações, o dólar à vista encerrou em alta de 0,18%, cotado a 6,8%, renovando o mais alto nível histórico de fechamento depois de ter tocado a mínima de 6,3%. Isso impacta em toda a economia, né? Nos preços de todas as importações. Pois bem, o PT está com os dias contados em torno da sua narrativa. Porque o PT adora culpar o Roberto Campos Neto, fingindo que os indicados por Lula não têm nenhuma participação, nenhuma responsabilidade e que estão de mãos atadas. O próprio Lula já poderia ter solicitado a demissão do Roberto Campos Neto. Porque teve algumas metas que não foram cumpridas e isso seria uma justificativa para você pedir a demissão. E o Lula tem ampla maioria no Senado. Ampla maioria no Senado. Ele poderia, ainda que o Roberto Campos Neto tivesse feito tudo de forma perfeita, que não fez, se quisesse, se o Lula quisesse, ele já tinha derrubado o Roberto Campos Neto. Mas ele precisa de alguém para colocar a culpa. E aí eles ficam falando nessa questão dos últimos dias, o Roberto Campos Neto não fez nada. Graças a Deus temos o Poder 360 para esclarecer, né, contar, avisar para os petistas o que eles sabem e eles mentem de propósito. PT e aliados querem Campos Neto freando o dólar, mas decisões de Galípolo. O PT e aliados do governo criticam Roberto Campos Neto pela não intervenção no mercado de câmbio, mas a decisão depende do diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, indicado pelo Lula. Galípolo foi secretário executivo do Haddad, o número 2 da página, Haddad número 1, braço direito do Haddad. E já disse ser amigo pessoal do ministro de Lula, do Haddad, né? Fora que o Lula fez inúmeros elogios ao Gabriel Galípolo. Assim, o PT não quer resolver nada. A única preocupação do PT é se perpetuar no poder e colocar a culpa nos outros. A culpa é de Bolsonaro, a culpa é disso. Quando vai virar? Roberto Campos Neto não será mais o presidente do Banco Central, será Gabriel Galípolo. E aí eu quero ver qual que vai ser a justificativa do fracasso que o PT vai tentar emplacar. Vai colocar a culpa em Bolsonaro? Não vai colar, né, irmão? Já tá chato esse papo. Não sei se era pra colocar esse aqui ou pra colocar depois. Mas enfim, deixa já tá aqui, vai vida que segue. Esse daqui é um gráfico que mostra basicamente... Vou ler o que o cara já escreveu direto. Rapaziada, é o seguinte. A barra azul escura é o déficit primário, o qual fica nas notícias e na narrativa 24/7. A barra azul clara é o déficit com juros e as duas somam o déficit nominal. O Brasil tem o maior déficit nominal e o menor déficit primário. O governo gasta mal, isso é um fato, mas quando se olha a quantidade de dinheiro que o governo paga para os investidores, né, os especuladores, o fiscal deveria ser abordado de outra forma. O governo olhar apenas para o primário é a maior insanidade, porque você zera o primário e continua em dominância, porque você continua pagando absurdo em juros e tudo mais. Mas enfim, guarde isso daí na cabeça, por hora, que lá na frente eu volto nisso daqui, que ficou meio fora de ordem. Dias atrás, 2 dias atrás na verdade, né? Exclusivo. Em grupo de mensagens, político posta por equívoco. Político. Quem é esse político? Tabela de ativos do Banco Nacional que serão pagos pela Caixa Econômica Federal ao BTG do Dedé. Vejam só, né? Aí o Renato diz, vazou sem querer
A tabela de ativos do Banco Nacional que o BTG do Dedé vai receber é coincidência ou é o novo modelo de parceria público-privada? Tá ali, né? Valores na casa de bilhão. E aí, falando dele, falando do Dedé, esse vídeo circulou bastante nos últimos dias. E eu acho que a maior parte das pessoas não conseguiu perceber o ponto central do vídeo, que eu achei que o Flávio destacou bem. Mas primeiro aqui, vamos ouvir. Se liga. Vai lá, Dedé. A gente, nos últimos 3 anos, privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. Privatizamos esse ano a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Privatizamos ano passado a Copel, que é era a maior empresa sob controle estatal de energia. E no ano anterior, privatizamos a Eletrobras, coisa que há 10 anos atrás a maioria de nós aqui acharia impossível de acontecer. E para lembrar, privatizamos a Eletrobras 3 meses antes da eleição. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações, da Sabesp, da Copel e da Eletrobras, porque é um enorme privilégio, uma enorme responsabilidade para nós, BTG. Agora, há 3 meses de eleição, nós privatizamos a terceira maior estatal do Brasil e não teve um protesto. Não apareceu ninguém na sede do BTG com um cartazinho de cartolina dizendo sou contra. Né? Todos aqui, a maioria, somos de uma geração que vimos as privatizações ali no final dos anos 90, né, que aconteciam no Rio de Janeiro, na Praça 15, que virava assim, uma praça de guerra, gás lacrimogêneo, investidor levando pancada, sindicalista, confusão de você não sabia para o que estava acontecendo. Né? Dessa vez a gente privatizou a Eletrobras 3 meses antes da eleição e não apareceu ninguém com cartazinho de cartolina para falar sou contra. Então a sociedade brasileira mudou. Você vê ele falando aí, né? Ninguém vai reclamar. De boa. E bacana saber, né? Graças a Deus foi o Dedé que coordenou tudo. Graças a Deus, porque o Dedé a gente confia. Aí o Flávio Lúcio Vieira, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. O rapaz da postagem finge que não entendeu o que disse André Esteves, presidente do BTG Pactual. Esteves fala das privatizações realizadas nos últimos 3 anos. Só que o que ele destaca é o quanto se tornou fácil hoje vender o patrimônio público do Brasil. Ele lembra que no final dos anos 90, antes do PT chegar à presidência, portanto, privatizar, né, era transformar o Brasil em um campo de batalha. O PT é sócio, talvez a parte mais importante, do projeto que está destruindo o Brasil como projeto de nação. Isso daqui é uma coisa que eu acredito demais. A quantidade de pautas que, cara, realmente fazem algum sentido. Por exemplo, Estados Unidos, 1860 e pouco. Abraham Lincoln, Partido Republicano, ou seja, o cara da direita, fez uma reforma agrária no país. Se você quisesse migrar lá pro oeste, a conquista do oeste, beleza, vai ter um pedacinho de terra. Aí o que é que faz o PT e seus satélites? Cria o MST. Essa questão da luta pela terra, né, que começa lá... o movimento campestre... Não é campestre o nome, não. Esqueci. Eu já vi assim, alguns relatos. Gente, não tinha nada a ver, assim, alguns grupos que usavam por isso, com comunismo, não tem nada. Tu vê assim, é o povo pobre e miserável, só queria um pedaço de terra. Só que aí vem o MST. Aí vem o MST. Quando se fala de reforma agrária no Brasil, você pensa em quem? No MST. Todo mundo ficou contra, porque todo mundo sabe, né, o que é que realmente essa turma quer no final do dia. Não, só quer... Não, ninguém invade, né, fazenda produtiva. Não, invade não. A história é para mostrar muita coisa que já aconteceu, né? Inclusive o que o MST vem falando até os dias de hoje. Então, normalmente, o que o PT bota o dedo, o PT destrói. Você pega essa questão da própria questão das estatais. O sentimento, para mim, a virada de chave é depois da Lava Jato. Quando as pessoas veem o que o PT faz quando o PT administra o país, o que acontece com as estatais quando o PT administra, todo mundo quer vender. Por quê? Porque se não vender, o PT vai fazer o que o PT sabe de fazer melhor. Aí ninguém quer isso daí rolar. Esse vídeo circulou por várias mãos diferentes, né? Cada pessoa destacando uma coisa. O Velimigo pergunta, né? Dedé foi coordenador das privatizações. Será que ele lucrou com isso? Não. Trabalho voluntário. Tem acerto, não ganhou R$1. Capaz de ter até perdido, rapaz. Dedé é um filantropo.
É um filantropo. Quem adquiriu os estatais? Foram estatais de outros países? Então, você pega a questão da Copel, a gente acabou falando no dossiê, teve até no meio desse processo, né, dispensa de licitação, meio para precificar a venda, organizar, Rothschild envolvido. Grande Ratinho Júnior. Resultado até da questão da Copel. Dezembro do ano passado, a gente comentou, uma termoelétrica lá no Paraná foi vendida para Âmbar Energia, dos irmãos Batista, sob qual justificativa? De que a Copel precisava se desfazer de seus ativos que não estão em conformidade com as políticas de redução das emissões de carbono, porque a termoelétrica aí é muita fumaça, não presta para ele, mas presta para os irmãos Batista. Será essa questão da Eletrobras? Você lembra da notícia agora do mês de junho? Que a Âmbar, mais uma vez dos irmãos Batista, adquiriram termoelétricas lá na Amazônia e que é questão lá meio deficitária, que a conta você não consegue fechar, porque o principal consumidor, que é a Amazonas Energia, está no negativo. E aí vai caber essa diferença colocar na conta de luz de todos os brasileiros? Eu não sei quem são todos os compradores. Eu sei que o resultado concreto tá meio ruim. Tá meio ruim. Aí, dito isso aqui eu comentei ontem. Mas antes de eu comentar isso daqui, eu tinha comentado uma coisa dias antes. Mas eu vou botar do fim pro começo. Pra vocês entenderem. Vai demorar um tempinho até chegar nos meus finalmente. Ontem eu tava comentando o seguinte. Se seu investimento pode ser sacado com um clique na primeira crise de ansiedade, parabéns. Você é só um especulador fantasiado de visionário. Dono de indústria não coloca a fábrica na mochila e foge para Miami na primeira treta. Ele lida com sindicato, imposto, infraestrutura capenga, porque construir algo de verdade exige o compromisso, não só apostas na bolsa. Mas continue achando que o mercado produtivo se resume a gráficos e salas com ar-condicionado. Quem sabe um dia o PIB agradeça. Eu achei que eu tinha escrevido algo meio óbvio, que o cara que tem lá um dinheirinho no bolso, ou ele já tem um dinheiro e ainda precisa de mais, vai lá no banco atrás do empréstimo e ele pega esse dinheiro, ele realmente investe, ele compra algo, ele constrói algo que, irmão, tem que dar certo, porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não é um negócio que começou a desvalorizar ali, você botou um limite, olha, se cair até esse valor, eu vou vender. Não é assim que a banda toca. A coisa tem que dar certo. E, enfim, é todo um processo. Eu achava que deveria ser senso comum que você focar a discussão, né, toda a economia do Brasil em quem está tentando produzir alguma coisa é o caminho a ser seguido. Erro meu. Mal eu contava com a militância dos liberais das redes sociais. Aí veja. Uma senhora chamada Érica Gorga já mandou a melhor de todas. Então você defende o sistema comunista. Pronto. Tá entendendo, né? Eu tô defendendo que a gente tem que focar na galera que tá tirando o pouco que tem para comprar algo para fazer a economia circular. Isso é ser comunista. Sensacional. Pois no capitalismo, obrigatoriamente, existe... Enfim. Aí vieram algumas respostas, tipo do Vilimico. O vendedor de alface pode se livrar do seu estoque com um clique? Ele pode até vender online, mas a alface continua lá na roça dele, ou em algum lugar. Vai ter que vir um caminhãozinho para pegar, levar para um lado, levar para o outro, que já envolve o motorista, envolve o próprio caminhão, envolve a gasolina. O caminhão tem um desgaste, que já vai acabar levando o caminhão em determinado momento para a oficina, que vai movimentar o setor de serviço, a depender de precisar uma troca de óleo, que movimenta aí também outra cadeia de produção. Enfim, é um negócio, acho que, muito maior. Não é só clicar, a ação está valorizando, desvalorizando, enfim. Aí, o Kirin Fitone comenta, bicho, não adianta. O povo mistura por má fé livre comércio com o mercado. Querem convencer você que o oligopólio dos bancos, CVM-B3, chancelado pelos liberais, é bom para a sociedade. Somos reféns de algumas famílias no mundo e acham bom, né? Tudo feliz. E ele coloca uma imagem que você já deve ter visto, né? Que tem ali empresas bem conhecidas e quais são as empresas, que essas empresas são donas. Então, a Kraft, aí tem várias, Coca-Cola, a Pepsi, a Mars, Unilever, Johnson & Johnson, P&G, Nestlé. Aí ela bateu um print, né? Esse aqui é até bacana que ela fala, ó.
Mais uma da série Condene o Especulador e, ao final, o Capitalismo. Eita! Invente um sistema econômico produtivista. Né? Inventei. Aí o verde e amarelo responde: a teoria é boa, onde existe livre mercado de ideias e bens. No Brasil vivemos no capitalismo de Estado. Vale lembrar que a B3 tem apenas 400 empresas listadas no universo de 200 milhões de CNPJ. De 20 milhões de CNPJs. E todos nós sabemos bem a relação destas empresas com o Estado, BNDES, esquema de isenção fiscal, esquema de corrupção. Essa imagem aqui começa a pontuar algumas coisas que eu quero tratar. Ali, né? Grande Henrique Meirelles, banqueiro. Meirelles comenta o seguinte: não adianta ficar julgando o mercado. O mercado não é partido político, não. Não é partido político. O mercado é técnico. André Esteves é técnico. 100% técnico. 100% técnico. A turma de um banco aí que falou que o dólar, R$5, 100% técnico. Meirelles, todo mundo é técnico. Não tem nenhuma decisão que não é técnica. Os irmãos batistas, 100% técnicos. Técnicos. Do início até o fim. Né? Mas o erro é quando você questiona o mercado e os especuladores. Mas vamos lá. Essa senhora ontem, eu vou mostrar quem é essa senhora. Ela até postou um livro do Roger Scruton. Roger Scruton que mostra: eu quero saber se você é conservador. Porque se você é conservador, você tem que ser liberal. Antes de postar aquele primeiro tweet que eu tô falando sobre a questão do foco na economia produtivista, eu postei esse daqui. E aquela senhora viu, porque ela também comentou sobre esse tweet. Escreveu o seguinte: eu acho excepcional o cara que pega 1 bilhão e gasta ele para construir uma mega empresa que vai gerar milhares de empregos e transformar esse 1 bilhão em alguns bilhões. Agora acho surreal o cara que tem 1 bilhão e ganha 100 milhões sentado no sofá porque comprou o título da dívida. Quando o cara ainda compra título de alguma empresa, bota o dinheiro na empresa, tá lá uma IPO, que é beleza, o cara compra de uma empresa privada. Mas não, botou lá no título da dívida, vou financiar o governo, tô ganhando 10% ao ano. Difícil, viu? Enfim, aí eu comento que a economia rentista financista precisa ser substituída pela economia produtivista. A economia tem que deixar de focar no trader, gerente de fundo, banqueiro, para focar no micro e pequeno empreendedor, donos de fábricas, empregadores do setor de serviços e especialmente o povo. Hoje, como revelou a revista Piauí em 2023, as instituições financeiras são donas dos principais veículos que fazem a cobertura econômica do país. E realmente os jornais estão na mão da Faria Lima. E os jornais que não estão na mão da Faria Lima, comprados mesmo, que o dono é alguma instituição financeira, faz um teste aí, abrir alguns veículos e veja as propagandas que aparecem. Uma coisa é propaganda da Coca-Cola, que você compra. Outra coisa é propaganda de uma empresa que vende determinados produtos que ela vende para outra empresa, tipo indústria de transformação. Você fala: cara, por que tu tá colocando essa propaganda aqui nesse veículo de imprensa que, sabe, não faz nenhum sentido, a não ser que você queira que o veículo de imprensa coloque para andar as narrativas que você gosta. Enfim, eu coloco, né? Logo é impossível esperar que circulem notícias sobre a economia real. Financiarizaram todo o debate econômico do país. Eu achava que isso daqui era fácil de entender. Não, os liberais não entenderam. Olha que aqui é basicamente o discurso do Guilherme Boulos. Gente, vocês acham que tem como dar certo ficar discutindo todo santo dia os mesmos assuntos? Não, o governo tem que fazer o seu ajuste fiscal. Beleza, é importante. O governo tem que controlar a inflação. Sim, é importante. O governo tem que cortar gastos. Sim, tem que cortar gastos. Mas isso não é tudo. Não dá para ficar resumido a isso. Quando foi a última vez que tu viu um jornal se dedicar a abordar algum assunto de relevância para a economia do país? Quando tu viu um jornal fazer o que a Globo está fazendo, esse lobby em prol dessas modificações do Marco Civil da internet, em torno de alguma questão, de alguma reforma profunda do Estado para desburocratizar algum tipo de relação comercial que vai trazer melhoria e melhorar o ambiente de negócios? Quando foi que tu viu a última vez um jornal fazer uma mega campanha de lobby para destravar alguma coisa que envolva, sei lá, um marco ligado à infraestrutura que vai baratear o frete, não sei, que vai fazer que fique mais vantajoso você construir alguma coisa, você empreender?
Quando foi a última vez que tu viu? Não tem! Mas as pessoas não conseguem entender isso. Não, meu Deus! É o Guilherme Boulos. É um tweet quase igual ao do Guilherme Boulos. Aí, sobre essa senhora que tá falando, né? Inventou uma economia produtivista. O ano era 2023, o mês era maio. E a gente estava abordando na época algumas coisas, algumas discussões internacionais que não estão restritas a um único local, mas uma discussão que tem diversos países em diversos continentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, independentemente do Trump, do Partido Republicano, do Partido Democrata, uma coisa estava clara. Cara, não dá mais para continuar do jeito que está, com a ordem vigente. Não dá mais para todo o parque industrial norte-americano, as indústrias de ponta, estarem fora dos Estados Unidos. Eu espero pelo menos que para o cara que se diz conservador, que entende as coisas, entende o globalismo, eu acho que ele entende que você não pode ficar nas mãos daquele país vermelho, né, lá na Ásia. Você não pode ficar na mão da Rússia. Eu acho que dá para entender isso, não é muito difícil. E esse processo, ele começou, né, ou pelo menos foi bem intensificado, a partir daquela ideia lá, né, da era Reagan, do consenso de Washington, que era uma coisa que inclusive o Enéas denunciava bastante, e que ao longo do ano passado e nesse ano, basicamente decretaram um fim do consenso de Washington. Assim, irmão, não é só produzir do modo mais barato, não é só ter o produto mais barato no final do dia. A economia é um pouco mais complexa. Ela tem outras coisas, desde a segurança nacional, que é você não ficar na mão de alguns países. Imagina, você tem toda a sua produção de semicondutores no país vermelho. E fala, mano, não sou mais teu amigo, não. Não tem mais semicondutor. Acabou, não tem nada. Nada tecnológico, porque tudo precisa de semicondutor. E aí? Você tá perdido. Tanto que os Estados Unidos agora estão investindo pesadamente para fortalecer, né, o parque industrial da Intel. Então tem essas questões. Empregos, os bons empregos normalmente estão ligados ao setor da indústria. Então tem que reindustrializar o país. Então, você comentou bastante no passado. Esse ano, o próprio William Vac fez tipo aquele mini editorial no CNN, na WW, falando, cara, tem um fim da ordem liberal. A ordem liberal chegou ao fim, né? A ordem construída ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra, chegou ao fim. Não dá mais, não é assim mais que as coisas não funcionam. Você começa a ver que está emergindo na discussão nearshore, onshore, friendshore, né? Friend seria um amigo, né? A gente tem que ter nossa indústria em alguns locais que não vai ter contratempos no futuro. Na Europa, tava ali o Macron falando, cara, temos que voltar pro Made in Europe. Não dá para pegar todo o produto lá, Made in China. Pô, véio. Não tá dando certo isso. Não tá dando certo isso. E o que seria isso se não você focar a economia em torno, né, da produção de bens? Em janeiro de 2024, porque essa gênia, essa grande senhora, eu acho até que é o Ciro Nogueira. Tô achando que é o perfil fake do Ciro Nogueira. Ela perguntando se eu sou conservador, porque conservador tem que ser liberal. Aí em janeiro desse ano, olha, nem tá aparecendo. Deixa eu ver se eu botar aqui, já aparece, pronto. Isso aqui é a anotação que eu coloquei lá pro... Quem escreveu esse tema aqui foi o Texugo. Falar sobre esse projeto, mostrando como é útil ter um direcionamento. Como é meio complexo, pode pôr e usar as imagens no Atlas. Assim comenta sobre o que está nelas, né? As imagens lá do Projeto 2025. Isso daqui foi construído pela Heritage Foundation dos Estados Unidos, onde eles trazem pessoas especializadas nas mais diversas áreas e para cada área tinha lá um capítulo com seus subtemas dentro deles. Enfim, né? Heritage Foundation, né? A promessa conservadora. Então, talvez eu não seja o único comunista de direita. Talvez existam outros comunistas de direita nos Estados Unidos, né? Porque de conservador mesmo, só a dona Gorga. Acho que é isso, né? Se não for o perfil fake do Ciro Nogueira. Aí veja, vamos ver o que dizia os americanos. O dogma do modelo ricardiano de livre comércio, que tem sido utilizado como propaganda para impedir a adoção de medidas que busquem nivelar o campo comercial global para fabricantes, agricultores, pecuaristas e trabalhadores americanos. A política da política comercial, que levou a uma grande divisão, que torna o comércio, né, reforma e implementar, que são mais uns temas que eles vão debater. O papel crucial
do pessoal de apoio da Casa Branca e da administração na implementação de políticas comerciais eficazes. Mais ou menos o tema que estava lá na introdução, né? Aí vai lá. O dogma do livre comércio. É um dogma, não pode questionar. É questão de fé. É evidente que a orientação comercial justa e equilibrada deste capítulo vai fortemente contra a vertente do comércio livre da ortodoxia ricardiana globalista, que se baseia na teoria de que o comércio livre representa o melhor caminho para alcançar a prosperidade, tanto americana como global. Essa ortodoxia baseia-se na conclusão acadêmica da Torre de Marfim de que, se os países comercializarem livremente entre si, cada um procurará suas próprias vantagens comparativas, a produção será mais eficiente em todo o mundo, o bolo econômico será maior tanto para o mundo como para cada país do comércio livre. E, enquanto os trabalhadores perdem os seus empregos, forem compensados de forma justa pelos ganhos do comércio, todos estarão em melhor situação. O problema mais óbvio dessa ortodoxia, e há vários, é que em nenhum lugar o comércio livre ricardiano se espelha no mundo real. Em vez disso, a América comercializa no mundo onde as regras da Organização Mundial do Comércio, a INMF, eu não sei o que é, estão contra nós. Escarnecedores como os comunistas ignoram as escassas regras da OMC que existem, e os Estados Unidos, entre todas as nações do mundo, são a maior vítima do comércio livre. Durante seu primeiro mandato, Trump pregou que não pode haver comércio livre sem um comércio justo, recíproco, equilibrado. Ele tinha, então, a razão. Quem quer que seja o próximo presidente de 2025 deve prestar atenção a este princípio crítico sempre que a bandeira do comércio livre for hasteada para impedir a adoção das reformas necessárias. Conclusão. Certa vez, um professor de Harvard me disse, durante a minha tese de doutorado, que se eu lhe contar como as coisas são, já lhe disse porque as coisas não podem mudar. Apesar da óbvia exploração dos agricultores, pecuaristas, fabricantes e trabalhadores norte-americanos pelo sistema de comércio internacional e pela agressão comunista, existem, no entanto, forças políticas poderosas que lucram com o status quo. A dura lição deste capítulo é que a América é expoliada todos os dias no comércio global, tanto pela Comunada quanto pela OMC, institucionalmente injusta e não recíproca. E ignorar esses dois desafios irá simplesmente continuar a drenagem parasitária da base industrial americana de produção e defesa. Uma visão conservadora para o comércio. Lá vai os comunistas de direita. As recomendações políticas neste capítulo refletem a crença na força das instituições fundadoras da América, na economia e no seu povo. Refletem também uma compreensão realista do fato que a política comercial tem capacidades limitadas e é vulnerável ao aumento da missão e à captura regulamentar. Os políticos, nas decisões, devem ser modestos quanto ao que podem realizar através da política comercial e precisam de exercer vigilância constante contra os abusos. Por exemplo, o comércio pode reduzir os preços ao consumidor para os americanos comuns e abrir novos mercados para empresas americanas e seus produtos. O comércio pode ajudar os trabalhadores das empresas americanas a especializarem-se naquilo que fazem melhor. Na política externa, o comércio pode ajudar a preservar e fortalecer alianças. Esses deveriam ser meio que os objetivos, do foco na economia. Ao mesmo tempo, uma política comercial sólida exige humildade. Não é uma panaceia para todos os problemas políticos. A política comercial não pode favorecer um setor em detrimento do outro sem causar compensações que superem os benefícios. Nem o comércio livre, nem o protecionismo criarão empregos. O comércio afeta os tipos de emprego que as pessoas têm, mas não qualquer efeito a longo prazo sobre o número de empregos. O tamanho da força de trabalho está mais ligado ao tamanho da população do que qualquer outra coisa. O povo americano é inteligente e sofisticado o suficiente para ouvir estas verdades. Enfim, tornar realidade a visão conservadora do comércio exigirá diversas ações. Aí ele coloca a conclusão, Uma política comercial conservadora necessita de uma visão conservadora. Os recentes desvios desses princípios prejudicaram a economia americana e enfraqueceram as alianças necessárias para conter as ameaças junto à Rússia e à Comunada. A reafirmação desses princípios, através de políticas de abertura, dinamismo, comércio livre, irá impulsionar a economia da América, tornando-nos mais resilientes contra crises, eliminar oportunidades para os progressistas e os rentistas utilizarem as alavancas do governo para os seus próprios fins, redescobrir os princípios conservadores na política comercial e abraçar a longa história da América como a principal república comercial do mundo são parte importante na restauração de um governo do e para o povo. Então, foco na população, foco em gerar emprego, levando em consideração outras coisas, aumentar a produtividade americana, dar um enquadro nos rentistas
E aí, enfim, esse capítulo é muito maior, traz mais coisas, mais exemplos concretos e um foco na produtividade. Uma das citações, você vê, né? Alexander Hamilton. Era um dos pontos que eles estavam citando, que é um economista que eu já falei sobre ele algumas vezes. Economista não, um pai fundador. As ideias econômicas do Hamilton saem da escola do List, que eu acho que não era um comunista, né? Até pela época estava meio longe disso daí. No mês de agosto, vem lá Foreign Affairs para falar sobre o retorno da governabilidade hamiltoniana. Alexander Hamilton, sabe? Assim, os conservadores, a Heritage Foundation, falando, pô, ele é do Hamilton, tem que voltar aqui. Deixa eu pegar um livro que tá aqui atrás, então deixa eu dar um pause. Aí você tem Alexander Hamilton, relatório sobre as manufaturas, né? Eu acho que ele tá falando da importância da produção industrial forte. Alexander Hamilton, List, Henry Carey. Cartas da Economia Nacional contra o Livre Comércio. Então, eu acho, né, que não necessariamente, né, como diz aqui a Heritage Foundation, você obrigatoriamente tem que seguir uma linha liberal se você quiser ser conservador. Mas também nem ligo mais para esse rótulo aí, chama do que quiser. Aí, veja, né? PhD, Direito, Mercado de Capitais da USP, professora visitante de Yale, Cornell, Universidade de Texas, Vanderbilt, Stanford Law, perita no caso Petrobras, 3 bilhões de dólares em Nova York. Nossa senhora! Deve ser o perfil fake do Ciro Nogueira. Não é possível uma coisa dessa, não. É surreal, velho. Você não pode questionar o livre mercado. Você não pode questionar a Faria Lima. Você não pode discutir, né, quais os caminhos a gente precisa tomar. A gente precisa, assim, discutir para que o Estado brasileiro saia da inércia que ele se encontre. Porque, não, os comentários que eu tava vendo, tinha gente falando, e aí, quer que baixe os juros na canetada? Eu falei, mas onde é que tá escrito isso? Onde é que tá escrito isso? As pessoas estão totalmente sem nenhuma capacidade de raciocínio. Aí eu tenho que lidar com isso daqui, ó. A direita caçabista agora declarou guerra ao mercado de capitais, aos especuladores. Parece discurso do Boulos, mas é do Kim Paim, apoiador do Alcolumbre. Bom, acho que igual o Cal Moreira deve ter vários, né? Eu acompanho o Kim todos os dias. E você, Constantino, toda semana. Kim nunca declarou apoio ao Alcolumbre. Gente, na boa, acho que críticas são bem-vindas, né? Mas tem necessidade de usar uma fake news? E não é a primeira fake news que o Constantino usa, né? Bem estranho isso, né? Mas se eu rebater, aí estou atacando ele. Então não vou falar nada, né? Graças a Deus o Pedro está comentando. Constantino, 55 anos, sou admirador do seu trabalho, comprei seu curso e seu livro, Pensador da Liberdade, mas direita caçabista é um espantalho que você mesmo criou, né? Enfim. O Renato faz a pergunta, né? Rapaz, no mundo imaginário de Constantino, críticas são interpretadas como ataques e declarações de guerra. Quem que se vitimiza todo o tempo, né? Você não pode questionar o livro. Se você questiona o mercado, você está declarando guerra. Aí eu fico vendo, né? E agora? Lá vai Elon Musk se unir na luta. A direita comunista vem aí, viu? O Elon Musk diz, ó, deveríamos desfazer isso na minha opinião. Ele tá comentando, né? Lembrei de que a moderna e degenerada indústria de ONGs foi criada pela reforma tributária do Reagan e privatizou 10 trilhões de dólares em ativos nos últimos 20 anos. Sem fim lucrativo, né? Lógico. E Elon Musk diz, devíamos fazer isso daí na minha opinião. A turma tem uma visão assim do Reagan, da Margaret Thatcher, como se eles fossem os grandes nomes, assim, questionáveis, que nada do que eles fez foi errado. Não dá, velho. Sabe? Não dá. Pode botar o rótulo que quiser em mim. Eu já não ligo mais pra nada. Ontem eu vi essa postagem aqui, e eu vou aprofundar só aqui na fala. O cara colocou ali, ó, debanking. Como eliminar os inimigos do sistema. Faça do cidadão uma pessoa sem acesso ao sistema bancário, aos meios de pagamento, ao consumo básico, e você terá um prisioneiro sem grades. A turma do mercado tá tão preocupada aí com mil e uma coisas, mas ano passado, quando a Febraban, junto aos bancos, tomou uma decisão aí que
Agora açougues, matadouros, para ter acesso a linhas de crédito, basicamente vão ter que comprovar, né, que são SG, que o gado vem da região, que não é desmatado. Você cria uma série de regras. Não teve ninguém dando um ai. Quando depois foi revelado com direito a áudios que essa medida ela foi organizada por pessoas ligadas a bancos em posições de destaque, alguns bancos muito conhecidos, ninguém falou nada. Não abriu a boca, não deu ai. Isso não é uma forma de você negar acesso de algumas pessoas ao mercado de crédito? Impondo esse tipo de regra? Quando a CVM diz aí que para você poder listar sua empresa na Bolsa de Valores, o conselho da empresa tem que ter cotas, né, para pessoas do grupo de minoria e tudo mais. Isso não é você fechar o acesso ao mercado? Quando o Banco Central, né, Roberto Campos apoia isso daí, obriga agora a depender, assim, até 2026, acho que se você representa meio que 1% do PIB, 10%, depois de 0,1 a 1%, né, a sua empresa tem que ter um relatório de sustentabilidade para ajudar. Também não está ajudando nisso, até porque fala assim, não, isso aqui é para ajudar na hora de tomar decisões, né, concessão de... Pô, pelo amor de Deus, pô. O que está acontecendo? E tem que tratar toda essa questão econômica como um dogma. São 4 décadas desde a redemocratização, com as mesmas ideias sendo colocadas em prática dia sim, dia também. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central do Lula. A turma da Dilma seguiu a mesma linha. Agora é o Galípolo, que pensa igual o Roberto Campos Neto, que pensa igual o Armínio Fraga, que pensa igual o Pedro Malan, que pensa igual o Edmar Baixa, que pensa igual o Pércio Arida, que pensa igual a Dona Érica. Grande, nossa, PhD. E o resultado final disso é o quê? Qual é o plano, gente, para o seu salário aumentar? Qual é o plano para o campeão nacional não fazer a festa no Brasil? Qual é o plano para a tua vida ter um pouco mais de qualidade com a melhoria de infraestrutura no país? Se você tem um problema de dívida, você tem 2 soluções. Se você, vamos botar, um cidadão comum, você está na sua família, você ganha 5 mil reais, você tem uma dívida de 10. Ou você reduz o seu gasto para sobrar mais dinheiro e você pagar a dívida, ou você dá um jeito de ganhar mais dinheiro. Você começa a trabalhar mais, ou faz hora extra, você faz alguma coisa. Então, assim, a dívida do Brasil tem que cortar gastos? Com certeza, o governo Lula gasta muito mal, isso é indiscutível. Agora, o que está sendo feito para a gente olhar sobre o outro lado? Para a economia como um todo crescer, porque se a economia cresce, mais pós-trabalho, melhores salários, obviamente a arrecadação vai crescer junto. Vai entrar mais dinheiro. Qual é o plano para isso acontecer? Qual é o plano dos grandes liberais brasileiros? Não tem nenhum, zero. Quais são as medidas estruturantes que têm que ser debatidas? Quais são os projetos de lei? Qual o caminho? Qual é o projeto de nação que existe para tirar esse país do buraco? Não tem. E você não pode questionar, senão você é um comunista de direita. Isso daqui não... acaba sendo uma espécie de autoelogio, mas de coração. Eu acho que esse cara conseguiu entender minha cabeça. De verdade. O Kim Paim, ele compartilhou uma postagem minha, tava respondendo, questão lá da Síria, né? Falando, cara, acho que não tem nada pra comemorar essa questão da Síria. Lembra aí quem é o cara que tomou o poder? Ele disse, cara, o Kim Paim tem tentado trazer uma atualização pro bolsonarismo. Eu acho isso bem inteligente. Aos olhos da politizada geração Z, que demonstra ter enjoado de discursos vazios e falsas convicções, o círculo bolsonarista, do jeito que era e tem ficado cada vez mais caricato. Gente, tenta pensar no cara que ele não é convertido, ele não tá mais na direita, sabe? O governo Bolsonaro passou tem 2 anos. O Brasil não tem memória. E o pessoal não vai lembrar que teve a época do Fica em Casa. As melhorias que foram sentidas, você pode ter ainda aquele cara que fala, foi porque foi medida eleitoreira, foi isso, foi aquilo outro. Tem a Globo todo santo dia falando. Então, assim, mais do que às vezes relembrar o passado e falar que o governo Lula é ruim, as pessoas estão atrás de soluções. Ouvir algo que vai agradar elas de verdade. As pessoas querem ouvir isso. Não podemos apenas analisar o Brasil com os nossos olhos.
a maior preocupação da direita, e não tem como ser outra, é a liberdade de expressão, porque ela precisa falar. Não tem como um movimento político existir se ele não pode falar, se ele não pode abrir a boca. Mas a gente não pode reduzir a atuação da direita no Brasil inteiro a só... Não pode ser só isso, só isso. Tem que ter um pouquinho a mais. Não é para parar, não é para esquecer essa luta. Não, é ampliar. Colocar outras coisas. Ir em busca de soluções. Ficamos o dia todo, sabe? E qualquer comentário que não vai na linha, pronto. Já vem a direita liberal. Ah, é apoiador da Alcolumbre. Ah, é comunista. Ah, isso, aquilo, outro. Eu venho tentando, sabe, ver o que dá pra ser feito assim, pra tentar acenar pra algum lado, falar assim, irmão, olha só, sabe? Às vezes tem soluções aqui, às vezes você tá com um olhar meio errado, né, pra direita, o que é. Eu recebi até os comentários assim elogiosos em relação a essa postagem, né? Gente assim me elogiando. Aí você vê, ó, esse Flávio Lúcio eu percebi que ele é um cara mais à esquerda. Sinto que ele é apoiador do Ciro Gomes. E ele colocou, por exemplo, o tweet que eu fiz falando, ó, a gente tem que dar um foco nisso daqui, porque o noticiário tá focando só nisso, mas discussões mais profundas. Você vê, o pessoal defende não só um corte de gasto, o pessoal quer uma reforma administrativa. A reforma administrativa, ela não ganha espaço na imprensa. Quando foi que se discutiu profundamente reforma administrativa? Na necessidade de corte real mesmo, assim, dos super salários? Isso faz parte de uma remodelação do Estado, para abrir espaço no orçamento. Pelo amor de Deus! Mas não pode questionar o status quo, tem que tratar o mercado como uma entidade divina que nunca cometeu nada de errado. Eu já fiz muito dossiê histórico para saber minimamente o que algumas pessoas já aprontaram. Minimamente. Mas minimamente, né? Pelo amor de Deus. E aí o cara ali comentando, pô, pela direita, né? E a esquerda. Aí ele fala, realmente, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. E aos pouquinhos... Eu não sei se não. Eu não sei. Eu queria acreditar que eu vou conseguir converter alguém para a direita. Mas se eu pelo menos conseguir fazer com que essas pessoas não tenham nojo da direita, ou consigam ver que pelo menos a direita não é um bando de maluco, que, pá, não, talvez tenha ali, né? Alguma salvação. Talvez seja. Ah, a mesma porcaria igual Lula, vou ficar em casa, vou anular meu voto. Se o cara de esquerda já anular o voto dele, falar. Ele começou a olhar que talvez a direita não seja tão ruim assim, o Lula realmente é uma porcaria. Vou ficar em casa, sei lá. Eu acho que eu já ajudei em alguma coisa. Mas enfim. Até o dia de hoje ainda tinha um monte de coisa pra eu comentar, mas depois eu comento. Eu tenho que me justificar se eu sou de direita ou sou conservador, sabe? Eu sou o que você quiser que eu seja. Tá aí. O que eu falo tá aí pra todo mundo ver, ler, refletir, discordar, criticar, jogar pedra. Quer mentir? Mente também. Apoia o Colombo? É isso mesmo, apoia o Colombo. Pronto, boa. Vida que segue. Eu sei que eu fico por aqui. Cortei meu dedo hoje, ó. Deu pra ver aqui, né? Tá com... Vou nem contar porque eu sou daquela pessoa que quando eu conto o que aconteceu, sabe aquela... Dá um sentimento ruim por dentro, né? Sei que tem muita gente que é assim, então nem vou contar. Nossa, que tristeza, cortei meu dedo hoje. Cortei mesmo, viu? Nossa. Igual meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na inscrição e tem um Atlas Brasileiro, onde estamos registrando tudo. E volto a falar, qual é a direita que vocês querem ver nascer? E assim, ela já existe, na verdade, né? Qual caminho vocês querem ver a direita trilhar? Quais as soluções, gente? A gente tem que debater isso, a gente não pode ficar no mesmo de sempre, esperar que o Brasil mude. Essa mudança, eu acho que ela não vai vir pelas mãos do Centrão, não vai vir pela mão da esquerda, acho que também não vai vir pelo acaso. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente quer. E começar, porque sem falar já tá difícil. Na verdade, assim, falando já tá difícil. Sabendo o que quer já tá difícil. Imagina se a gente nem souber. Aí que a gente vai ficar realmente à deriva. A deriva. E o campeão nacional, ele sempre sabe onde ele quer chegar. Compartilhe. Volte amanhã. Quem ganha, beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.